Olá pessoal, vamos resolver uma questão de ligações químicas e aqui vamos treinar um pouquinho de formulação de compostos, tá? Então aqui, combinar os pares de elementos, nós temos ali, 6 pares de elementos para poder formular os compostos. Como que eu vou chegar na fórmula do composto, tá? Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual o comportamento desse átomo, desse elemento. E para descobrir esse comportamento, se ele vai ganhar, se ele vai perder elétrons, se ele vai compartilhar, quantos elétrons ganha, quantos elétrons perde, eu tenho que saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. E para saber quantos elétrons ele tem na camada de valência, eu tenho algumas opções. Por exemplo, fazer a distribuição eletrônica desse elemento, que ali eu tenho os números atômicos, ou eu posso simplesmente consultar a tabela periódica e olhar a família dele. Porque pela família eu vou descobrir quantos elétrons ele tem na camada de valência. Lembra que a gente estudou que os elementos das famílias A, o número da família equivale ao número de elétrons que ele tem na camada de valência. Não é isso? Então essa aí seria a minha primeira opção. E para a gente relembrar aqui, eu vou falar com vocês do termo valência. Olha só, não é camada de valência, é valência. O que é a valência? É a quantidade de elétrons que cada elemento deve perder ou ganhar para adquirir estabilidade. Então, por exemplo, se o átomo tem um elétron na camada de valência, ele tem que perder esse elétron. Então, a valência dele é 1. Se um átomo tem 6 elétrons na camada de valência, ele tem que ganhar 2 elétrons. Então, a valência dele é 2. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. A letra A seria formular o composto formado entre o magnésio e o oxigênio. O magnésio, distribuição eletrônica, a camada de valência dele, nós temos ali 3s2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, significa que ele tem a tendência de perder esses 2 elétrons. Então a valência dele é 2. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, a tendência dele é de ganhar 2 elétrons, e a valência dele então é 2 também. Tá? Aí aquele macetinho que a gente aprendeu de formular o composto, no caso aqui é um composto iônico, eu tenho um cátion e um ânion, eu tenho ali Mg2+, e O2-. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou pegar a valência do átomo ali do íon magnésio, do magnésio 2+, a valência o quê? O número apenas. Ali agora não me importa o sinal, é só o número. E vou passar como índice do oxigênio. E a mesma coisa, a valência do oxigênio como índice do magnésio. Então a fórmula vai ficar assim, Mg2O2. Só que essas fórmulas, elas devem ser simplificadas. Então se eu simplificar ali, eu vou chegar na fórmula MgO. Então essa é a fórmula do composto obtido entre o magnésio e o oxigênio. Na letra B, sódio e enxofre. Mesma coisa. Sódio é família 1A, tem um elétron na camada de valência, a distribuição eletrônica ali mostra. Então ele tem tendência de perder esses elétrons, então a valência dele vai ser 1. O enxofre é da família 6A, assim como o oxigênio. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, então a tendência dele é de ganhar 2, então a valência dele é 2. Se eu for lá montar a fórmula, eu vou ter Na+S2-, o macetinho que a gente usa qual é? Pegar os valores, as valências, os números e cruzar. Então a fórmula ali do composto vai ser Na2S, que não cabe simplificação nesse caso. Letra C, eu tenho cálcio e flúor. Cálcio é da família 2A, aqui 4s2, 2 elétrons na camada de valência. Então a tendência dele é de perder esses 2 elétrons, valência 2. O flúor, família 7A, aqui 2s2, 2p5, 7 elétrons na camada de valência. Então a tendência dele é de ganhar 1 elétron. Então, valência 1. Se eu for montar aqui a fórmula, eu vou pegar agora e cruzar as valências, os números, não é isso? Então, eu vou obter a fórmula CaF2, que também não cabe simplificação. Continuando ali, letra D, eu tenho o composto formado entre alumínio e flúor. Alumínio é família 3A, então tem 3 elétrons na camada de valência. Ali, 3s2 e 3p1. Então, a tendência dele é de perder esses 3 elétrons, valência 3. E F, flúor, já vimos, é da família 7A, tem 7 elétrons, então a tendência dele é de ganhar 1 elétron, valência 1. Se eu for montar a fórmula do composto, o que eu faço aqui? Eu vou cruzar as valências, que são os números, não é isso? E aí eu vou ter a LF3.
Na letra E, eu tenho aqui ó, magnésio e nitrogênio, magnésio família 2A, 3s2, 2 elétrons na camada de valência. A tendência dele é de perder esses 2 elétrons, então valência 2. No caso do nitrogênio, família 5A, pela distribuição, perceba, tem 5 elétrons na camada de valência. A tendência dele é de ganhar 3 elétrons, então valência 3. Colocando ali na formulação, ó, Mg2+, N3-, se eu cruzar as valências, que é o macetinho, eu vou ter o quê? A fórmula Mg2N3. Também não cabe simplificação. E a letra F, entre o sódio e o hidrogênio, sódio família 1A, tem um elétron na camada de valência, né? Então tendência de perder esse elétron, valência 1. E o hidrogênio, um S1, ele tem tendência de ganhar um elétron, né? No caso aqui, ele não quer perder. Porque um S1, se ele ganhar mais um, ele vai ficar com um S2, que é estável. Então, carga menos 1 e a valência dele 1. Montando a fórmula aí, ó, macetinho de novo, vai ficar o quê? NaH, ok? Então, esse é para a gente relembrar o macete de formulação dos compostos, que você não precisa partir exatamente da carga. Você pode partir também das valências, que no caso das ligações covalentes, o que é a valência? É o número de ligações que ele tem que fazer para adquirir estabilidade, ok? Então, continue fazendo os exercícios e bom estudo a todos!